Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso Link CNJ. E nesta semana, o destaque, claro, é a posse do ministro Dias Toffoli na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Vamos ao diálogo. Vamos ao debate plural e democrático. E o programa vai mostrar também, na última sessão como presidente do CNJ, a ministra Carmen Lúcia falou dos avanços do sistema carcerário brasileiro. O novo perfil dos juízes mostra que a maior parte é homem, branco, casado e católico. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia reforça: candidatos a empregos não podem ser discriminados. O ministro Dias Toffoli tomou posse nesta quinta-feira, dia 13 de setembro, como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. José Antônio Dias Toffoli, paulista de Marília, tem 50 anos e é formado pela Faculdade de Direito da USP, a Universidade de São Paulo. Começou a carreira como advogado. Foi professor da USP e do Centro Universitário de Brasília. Ocupou o cargo de subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República entre 2003 e 2005. Advogado-geral da União de 2007 a 2009. E ainda em 2009 foi nomeado para a Suprema Corte. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Dias Toffoli também foi ministro e presidente do TSE. Dirigiu as eleições de 2014, uma das mais disputadas da história. Nós somos a quarta maior democracia do mundo. Realizar a democracia é evitar a guerra, é evitar o conflito, é solucionar os problemas. Ter presidido a Justiça Eleitoral brasileira é dos maiores eventos da minha vida, ou o maior evento da minha vida, o maior orgulho da minha vida. Que viva a democracia brasileira. Muito obrigado a todos. Em 9 anos, como ministro do Supremo, esteve à frente da primeira e da segunda turmas, foi vice-presidente e agora chega à presidência do tribunal. O coral de crianças da Legião da Boa Vontade abriu a cerimônia de hoje. Na mesa, a presença do presidente da República, Michel Temer, do presidente do Senado, Eunício Oliveira, do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e do presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, além de centenas de autoridades e convidados. A ministra Carmen Lúcia deu posse ao presidente Dias Toffoli e ele deu posse ao vice, Luiz Fux. O ministro Luiz Barroso fez o discurso em homenagem a Toffoli. São muitos os desafios pela frente. Governança do Supremo, aprimoramento do Conselho Nacional de Justiça, melhoria do Judiciário em geral, combate à corrupção, preservação da harmonia entre os poderes. A bandeira da justiça está em suas mãos. A vida preparou para esse momento. A história o espera. E estamos todos do seu lado. Seja abençoado. Agora vamos ver os principais destaques do discurso de posse do ministro Dias Toffoli. O novo presidente falou por pouco mais de 1 hora. Disse que o momento não é exatamente de crise. Não estamos em crise. Estamos em transformação. O futuro já não é mais como era antigamente, cantava Renato Russo. Somos passageiros de uma mudança histórica sem precedentes. Toffoli condenou o ódio. O jogo democrático traz incertezas. O jogo democrático traz incertezas. A coragem de se submeter a essas incertezas faz a grandeza de uma nação. Não podemos ficar presos ao passado. Não podemos deixar o medo e o ódio entrar em nossas vidas. Temos que olhar para o futuro
e manter a esperança no caminho da liberdade, da igualdade e da fraternidade. E o presidente fez um apelo. Os desafios são muitos. Não apresento soluções prontas. Ponho-as em mesa para o debate. Conclamo todos aqui presentes, aproveitando que neste plenário, na data de hoje e neste momento, se apresenta a pluralidade. Vamos ao diálogo, vamos ao debate plural e democrático. Não somos apenas passageiros dessa mudança histórica. Dias Toffoli falou sobre os desafios da justiça. Tudo passa a ser regido pelo tempo. É dever do judiciário pacificar os conflitos em tempo socialmente tolerável, pois já dizia Cazuza, porque o tempo não para. É a hora e a vez da cultura da pacificação e da harmonização social. E aí, do estímulo a soluções consensuais, a mediação e a conciliação. A mensagem ao CNJ. Do ponto de vista de um órgão administrativo e gestor, é um agente dessa transformação. Ele é o gestor do Poder Judiciário Nacional. Organizar, planejar, coordenar, indicar caminhos, horizontes e metas no aperfeiçoamento e na modernização da gestão dos tribunais. Quem ganha não é só o jurisdicionado, mas o próprio judiciário, o Estado e o povo brasileiro. No Conselho Nacional de Justiça, todos que aqui me antecederam, tenho certeza que vamos dar continuidade, todos que lá me antecederam, no Conselho, vamos dar continuidade aos programas criados por Vossas Excelências, bem como lançar novos. E essa rotatividade, ela é desafiadora, por isso nós temos que nos superarmos a cada mudança por esta cadeira. Ao final, o ministro homenageou a família na pessoa do irmão mais novo, José Eduardo. Um momento de emoção. E, se a emoção permitir, uma nota pessoal. Agradeço de coração a este Supremo Tribunal Federal, que a todos nós transforma, e a mim em particular. Sou caipira, de sangue latino, de alma não cativa. Meu pai, Luiz, era peão, foi peão. Minha mãe, Sebastiana, jamais solidão. Meus irmãos, os homens José, as mulheres Maria, todos irmanados na fé, e junto ao caçula que nos ensina todo dia. Rogo a todas as mulheres, na pessoa daquela que se fez negra e aparecida, que me abençoe, que abençoe a mim e a nossa pátria, a Mãe Gentil. Que Deus nos ilumine, proteja e abençoe. Está encerrada a sessão. No próximo bloco, você vai ver também as notícias do CNJ e de tribunais pelos estados. Até já. O Link CNJ está de volta. No princípio do programa, mostramos a posse e a palavra do ministro Dias Toffoli, novo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. 2 dias antes, o Conselho fez a última reunião sob o comando da ministra Carmen Lúcia.
A ministra fez um balanço das principais medidas do CNJ nos últimos 2 anos. Falou primeiro sobre o chamado BNMP, Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Não posso deixar de acentuar a minha gratidão pessoal e cívica aos juízes brasileiros e, em especial, aos juízes criminais, que, para a elaboração do cadastro de presos, entregue ao Brasil, para que, a partir daí, nós tenhamos uma configuração e contextualização da realidade penitenciária brasileira, da condição dos presos, do cumprimento da Constituição e dos direitos dos presos, das vítimas ou das famílias das vítimas de terem acesso às informações sobre o que está acontecendo, pudesse, então, ter início e continuidade. O combate à violência doméstica. A institucionalização da campanha da Justiça pela Paz em Casa, para que nós tivéssemos, então, o que já foi determinado em gestões anteriores. E que, portanto, como eu disse, é um contínuo, é um cumprimento de funções no que é determinado a cada tempo, a cada passo, segundo a necessidade, de combate à violência doméstica e de institucionalização de uma política de ruptura de um quadro de discriminação contra a mulher e de violência contra a mulher também foi levado a efeito. A atenção às presas grávidas e lactantes. Conseguimos, com a ajuda do cadastro, do trabalho de juízes auxiliares e de conselheiros, formular o cadastro de presas grávidas e lactantes para se soubesse também a condição de cada uma e, principalmente, desses brasileirinhos cujas mães estão sob a custódia do Estado ou condenadas ou respondendo a inquérito a processo. As pesquisas judiciárias e a transparência. Conseguimos pela primeira vez formular o Supremo em ação e o Conselho Nacional de Justiça em números, porque fazíamos a avaliação e o exame, a divulgação dos números do Brasil, mas não os nossos, o que não é um bom exemplo a ser dado. E agora temos o CNJ em números, inclusive com aplicativos, que fazem com que qualquer cidadão brasileiro hoje possa, no seu celular, ter acesso ao gabinete de cada um dos ministros do Supremo, aos nossos números de processos que ingressam, de processos que estão em tramitação. A segurança dos magistrados brasileiros. Conseguimos também instalar o Departamento de Segurança Institucional para ter o Cadastro Nacional de Juízes que estão em situação de ameaça ou até mesmo de risco ou vulnerabilidade, o que faz com que os juízes brasileiros possam ter a segurança sem a qual eles não podem trabalhar bem. Acho que ainda há muito a ser feito, por exemplo, nesse campo, porque temos que estender os trabalhos dos serviços de oferta à segurança também psicológica e médica aos juízes que vivem nessas situações de vulnerabilidade e cada vez mais frequentes em algumas áreas. Por exemplo, hoje, na área trabalhista, que antes não tinham tantas ameaças e que hoje tem, a área de direito de família e de varas especializadas em violência doméstica, onde nós já tivemos até juízes que foram agredidos no seu próprio gabinete e o Conselho Nacional de Justiça compareceu imediatamente para respaldar os tribunais aos quais se acham vinculados esses juízes. As notas técnicas para a área de saúde. O que é chamado de escolha trágica dos juízes nas algumas dezenas e chegando até já ao milhar de ações com pedidos de liminares para que os indivíduos tenham acesso à saúde, a medicamentos, a tratamentos, a procedimentos, e para que os juízes, então, possam avaliar melhor. Os NATs, me parece que mudaram realmente o grau de atendimento aos juízes para que eles possam melhor prestar a jurisdição. A mediação. O aprimoramento do sistema de mediação e mediação digital, conselheiro Márcio, conselheira Daldice, que fizeram com que a gente, então, passasse a ter uma outra possibilidade de atuação, não pela ausência de solução de conflitos, mas pela desnecessidade da judicialização na forma tradicional, porque senão vamos chegar a um momento em que, com 209 milhões de habitantes, com 80 milhões de processos em tramitação, considerando que cada processo tem pelo menos 2 partes, nós chegamos a ter 2/3 da população brasileira em juízo, com 18 mil juízes, cargos de juízes, quase 1/5 deles hoje sem poder ser provido,
em condições realmente de carga sobre-humana de trabalho, que faz com que nós todos tenhamos todo tipo de preocupação. A importância da justiça. Pela força nós não teremos, não é apenas democracia, não teremos sequer uma vida civilizada. O marco civilizatório se perde e pode-se ter um retorno à barbárie, o que é exatamente o contrário do marco civilizatório no qual a ideia de justiça é preservada pelos órgãos competentes para prestar jurisdição. E o CNJ tomou várias decisões importantes nesta semana. A partir de agora, a consulta a mandados de prisão só poderá ser feita por meio do novo Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, a ferramenta digital que reúne informações precisas sobre a população carcerária brasileira. O acesso às informações sobre a situação de pessoas procuradas e foragidas poderá ser feito pela própria vítima, parente ou amigo da pessoa consultada, além de advogados, autoridades e outras pessoas credenciadas. O endereço eletrônico é portalbnmp.cnj.jus.br. O CNJ e o Exército prorrogaram o acordo de cooperação técnica para a destruição de armas de fogo e munições que estejam sob a guarda do Poder Judiciário. O novo prazo vai até novembro do ano que vem. Entre novembro do ano passado e junho deste ano, o Exército destruiu 183 mil artefatos entregues pelos tribunais de justiça. O bloqueio judicial online vai alcançar o Tesouro Direto. Com isso, o bloqueio feito pelo sistema Bacenjude passa a ser mais efetivo para a execução de dívidas. É por meio do bloqueio de valores que o juiz determina a reserva de parte do patrimônio do devedor para solucionar a dívida. No ano passado, a ferramenta recuperou mais de 18 bilhões de reais relacionados a ações, a maior parte na Justiça do Trabalho. Nosso quadro O que é a Justiça para você está de volta. Veja o que pensa o cidadão. Justiça para mim é dar a cada um aquilo que é devido, assegurar com que os direitos sejam respeitados e permitir com que todas as pessoas vivam dignamente na sociedade. Justiça para mim é algo inerente, é algo que começa no meu dia a dia, enquanto criança, enquanto adulto, é algo que está no tribunal, é algo que está nas grandes e nas pequenas atitudes. É hora do quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: você foi à polícia para comunicar que o seu vizinho cometeu um crime ou contravenção, mas você já sabia que a acusação era falsa. Essa sua atitude é crime? Sim ou não? A resposta certa você vai ver a seguir. No próximo bloco, o novo perfil dos juízes brasileiros mostra que a maior parte é homem, branco, casado e católico. Até já! O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: você foi à polícia para comunicar que o seu vizinho cometeu um crime ou contravenção, mas você já sabia que a acusação era falsa. Essa sua atitude é crime? Sim ou não? Sim, você cometeu um crime previsto pelo artigo 340 do Código Penal. Além de ser feio, mentir nesse caso pode dar pena de 1 a 6 meses de detenção. O Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ concluiu o perfil dos juízes brasileiros e o número de magistrados negros e de mulheres aumentou. O levantamento ouviu mais de 11 mil magistrados, 62% do total de juízes, desembargadores e ministros dos tribunais superiores. A idade média é de 47 anos. A maior parte é casada e tem filhos. A maioria se declarou branca. Em seguida vêm os pardos e pretos e depois os de origem asiática. Apenas 11 magistrados se declararam indígenas. Mais de 80% disseram ter religião. Desses, a maior parte é de católicos, seguidos de espíritas e evangélicos. As mulheres são 37% contra 63% de homens. Eles são em proporção menor quanto mais você desce na carreira. Ou seja, no primeiro grau temos uma
proporção maior de mulheres do que nas cortes, do que no segundo grau e também no Supremo ou no STJ. 13% dos que ingressaram na carreira depois de 2011 têm parentes juízes ou desembargadores. Em 1990, eram 30%. Isso indica uma possível renovação. A magistratura atual é menos endógena do que era no passado. Ou seja, se nós formos para os anos 1950, 1960, a proporção de juízes cujos pais estavam na magistratura era muito alta. Essa proporção diminuiu de maneira significativa. No geral, a pesquisa deste ano mostra mudanças significativas em relação ao último levantamento, feito em 2013. É óbvio que você ainda tem uma predominância muito forte de brancos, de pessoas que vêm de setores socioeconômicos mais elevados, mas mesmo assim você tem um processo, ainda que lento, de democratização na formação da magistratura brasileira. Vamos ver uma reportagem que chega do Tribunal Regional do Trabalho com sede na Bahia. É sobre regras para processos seletivos de contratação de empregados. Quem discrimina candidatos pode ser processado. O processo seletivo é a primeira etapa para o ingresso ou recolocação no mercado de trabalho. Análise curricular, entrevistas, mecanismos utilizados para avaliar se o candidato está apto à vaga e quando a experiência se torna uma barreira. Tiago passou por isso. A pessoa que seria o meu chefe, o meu superior no meu setor, quando viu o meu currículo tinha mais experiência e mais conhecimento do que o dele. Ele se sentiu intimidado e me cortou do processo de contratação. A discriminação pode acontecer por diversos fatores. Uma pesquisa realizada pela empresa de recrutamento Vagas.com, junto com a Talento Incluir, que atua na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, envolveu 3.200 candidatos entre fevereiro e março de 2018. O resultado, metade deles já se sentiu prejudicado em um processo seletivo. Diferente do que aconteceu com o Tiago, os motivos de discriminação apontados na pesquisa foram idade, em segundo lugar, local de moradia, e em terceiro, a etnia. Quando a empresa busca competências e requisitos num profissional, é isso que ela está olhando. É alguém que tem as competências, as experiências, os requisitos necessários para resolver um problema aqui dentro da empresa, né? Mas a gente sabe que existe o fator humano nessa avaliação e ele é o preponderante. Então, se você tem do lado de cá uma pessoa que tem algum tipo de preconceito, isso certamente vai influenciar aquela decisão. Então, quanto mais, digamos assim, quanto mais você puder democratizar a seleção nas suas empresas, mais chances você tem de dar espaço para a diversidade. Mas, e o que não pode ser feito durante o processo de contratação? O empregador não pode perguntar orientação sexual do candidato, ele não pode perguntar religião, origem, se já foi preso, algum problema crônico de saúde. São perguntas que não importam para a qualificação na função. Se ele percebe que ele é qualificado para a função e de alguma forma foi preterido por discriminação, seja de idade, como já falei, de sexo, religião, ele deve procurar seus direitos, um advogado, e ingressar com uma ação judicial. Eu recomendo que as empresas observem, tenham muito cuidado e qualifiquem, capacitem seus gestores para evitarem a discriminação na seleção, seja na seleção para a vaga de emprego, seja no curso do vínculo empregatício, respeitando a dignidade humana, a diversidade do ser humano e que todos são iguais perante a lei e têm que ser tratados dessa forma. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises na sexta-feira, às 5h30 da manhã, no sábado, ao 12h30 e na terça-feira, às 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.